Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e hoje eu trouxe uma aula para vocês com o tema A Nova Ordem Mundial e o Mundo Multipolar. Só para lembrar, pessoal, essa aula é da primeira série, quarto bimestre. Então, vamos começar? Bem, a nova ordem mundial e o mundo multipolar. Mas e aí? Eu pergunto para você que está assistindo aí de casa, o que é o mundo multipolar? Vamos lá. O conceito de mundo multipolar refere-se a uma ordem mundial que se faz na atualidade, em que diversas potências compartilham influência política, econômica e militar, sem que uma única nação domine completamente o cenário internacional, marcando uma nova configuração geopolítica, principalmente após o período chamado de Guerra Fria. Então, o conceito de mundo multipolar, principalmente quando falamos da nova ordem mundial, é justamente esse. Nós não temos atualmente no mundo um único país que comande aí todo o centro financeiro, econômico e mundial. Ou seja, hoje vários países do mundo detém aí de poder econômico, financeiro, militar e político, criando assim o processo chamado de nova ordem mundial e o mundo multipolar, representado por várias potências econômicas, que é justamente a imagem que nós temos aqui no slide. Vejam só, nós temos aqui no slide uma imagem representando várias bandeiras e vários países do mundo, que é justamente essa ideia do que nós conhecemos, do que é, na verdade, o mundo multipolar. Então, vejam só que elas estão concentradas e é justamente essa a nova configuração geopolítica, principalmente após o período conhecido aí como Guerra Fria, em que o mundo era chamado de mundo bipolar, justamente porque tinha ali centralizado economicamente, militarmente, apenas dois polos de poder. Um representado pelo capitalismo e o outro representado pelo socialismo, que nada mais era aí os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Então, atualmente nós temos essa configuração totalmente diferente, onde vários países do mundo detêm esse poder econômico mundial competindo entre si, ok? Bom, pessoal, aqui nós vamos falar da origem e evolução do chamado mundo multipolar. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo já vivia uma forma de multipolaridade, com várias potências coloniais europeias aí em ascensão. Então, quando falamos da Primeira Guerra Mundial, já tínhamos aí um pouco do que seria a multipolaridade. Porém, o que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por um período chamado aí, conhecido como Guerra Fria, em que gerou-se o chamado período bipolar. Como eu falei anteriormente, nós tínhamos de um lado os Estados Unidos e do outro lado a URSS, também conhecida aí pela sigla União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, com o fim da Guerra Fria, em 1991, iniciou-se a transição para a multipolaridade atual, onde nós temos no mundo vários polos de poder. E é justamente isso que a imagem vem representando. Olha só, nós temos vários países interconectados, formando aí o que nós chamamos de nova ordem mundial. Bom, para falar da ordem mundial, da nova ordem mundial, desse mundo bipolar que eu tanto tenho mencionado, o que era a bipolaridade? O que foi o período conhecido como mundo bipolar?
Bem, pessoal, aqui tem uma representação bem clara do que foi esse período. Era justamente a divisão do mundo entre duas potências. Então, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a URSS. E esse período, ele foi caracterizado principalmente aí durante o chamado período da Guerra Fria. Então, a imagem vem representar o que seria o mundo bipolar. Lembrando que esse mundo bipolar, ele ocorreu aí antes do processo e do chamado, conhecido também como Nova Ordem Mundial e o mundo multipolar. Vejam só, aqui nós temos a unipolaridade, mas o que é a unipolaridade? É o domínio de uma única potência. É o caso que nós temos aí logo após o fim da Guerra Fria, nós temos os Estados Unidos representando essa unipolaridade após o ano de 1991. Os Estados Unidos, durante esse período, ele aparece como a grande potência mundial, justamente por quê? Porque houve o fim da União Soviética, da URSS, então os países... essa União Soviética, ela se dissolveu, logo os países, eles tiveram que se reconstruir economicamente. Países esses que eu estou me referindo são os países que faziam parte da União Soviética. Logo, o polo mundial, o polo econômico, financeiro e político, ele estava aí nas mãos principalmente dos Estados Unidos. Então, logo após 1991, nós temos um exemplo dos Estados Unidos, justamente com essa característica de unipolaridade. Porém, não durou aí muito tempo. Começou a transição para o então chamado mundo multipolar, que é justamente o mundo que nós conhecemos atualmente, também nessa configuração da nova ordem mundial. Então, o que é a multipolaridade, pessoal? É a presença de vários polos de poder simultâneos, onde vários países competem entre si e justamente tem toda essa corrida econômica, financeira, política e muda totalmente a configuração geopolítica se compararmos aí o período bipolar, o período também conhecido como Guerra Fria. Olha só quantas nações reunidas nessa imagem, representando principalmente essa multipolaridade. Ok? Bom, agora vamos falar das principais características do chamado mundo multipolar. Vejam só, dentro das características principais, nós temos o seguinte: diversidade de potências, que é o caso dos Estados Unidos, China, também os países que compõem a chamada União Europeia. Nós temos também o papel aí importante da Índia, a Rússia e até mesmo o Brasil. Sim, o Brasil ele aparece nessa configuração geopolítica, ele tem um papel importante hoje em relação ao mundo multipolar. Então, todos esses países são exemplos de atores relevantes no processo econômico mundial, chamado aí de mundo multipolar. Outra característica também é a interdependência econômica. O que isso quer dizer, pessoal? Países dependem uns dos outros para o comércio, a tecnologia e até mesmo para a questão dos recursos naturais. Outra característica muito importante é a diplomacia multilateral. O que isso quer dizer? Maior papel de organizações como ONU, até mesmo o G20 e os BRICS, do qual o Brasil é integrante e atuante também na questão aí, na questão geopolítica mundial. Conflitos de interesses, nós temos múltiplos atores com agendas distintas e, inclusive, podem gerar aí tensões regionais. Já que existem vários polos de poder no mundo, vários países, várias potências nesse cenário mundial, muitas vezes existem alguns atritos, existem aí alguns pontos distintos entre essas nações que podem gerar tensões regionais e até mesmo conflitos de interesses.
Bom, e a questão da globalização? Vamos lá. Intensificação das trocas culturais, sim. O papel da globalização hoje traz esse cenário quando a gente fala de nova ordem mundial, que é a intensificação das trocas culturais, também econômicas e até mesmo tecnológica. Então, vejam só, essas são aí as principais características do mundo multipolar. E as implicações geopolíticas? Bem, o que vai implicar tudo isso que a gente acabou de ver? Bom, maior competição estratégica entre as potências regionais. Como assim, professora? Sim, pessoal. Existem vários polos de poder no mundo, vários países, e eles vão o quê? Eles vão acabar competindo entre si. Ou seja, existem vários países e cada um deles vai tentar se sobressair sobre os outros, né? Vai tentar aí se destacar nesse cenário mundial. Logo, nós temos o chamado, né, essa questão aí dessa projeção, essa competição estratégica entre as principais potências regionais. Outra implicação geopolítica também que precisamos abordar é a redistribuição de influência em fóruns internacionais. Fóruns esses principalmente aí criados pela Organização das Nações Unidas, através aí da atuação da chamada ONU, que é a sigla para a Organização das Nações Unidas, e nós temos esse papel aí de mediar esses conflitos que são gerados a partir desses polos de poder. Bem, outras implicações geopolíticas são os desafios para a cooperação global, especialmente em temas como meio ambiente, segurança e também quando falamos sobre o comércio. Então, essas são as implicações geopolíticas do chamado mundo multipolar. E o Brasil, pessoal, dentro dessa configuração atual, dessa nova ordem mundial, como que fica o nosso amado país? Vejam só, o Brasil ocupa uma posição estratégica na nova ordem mundial, como uma potência emergente. O que é mesmo uma potência emergente? É um país caracterizado por ser um país em desenvolvimento. Ele não é mais um país chamado de subdesenvolvido, ele já se transicionou e ele é considerado aí um país em desenvolvimento e principalmente na nomenclatura atual é um chamado aí país emergente. E tudo isso, pessoal, vai gerar o quê? Vejam só. Então, dentro dessa nova configuração, ele se apresenta como uma potência emergente, articulador regional, principalmente quando falamos da América Latina, e membro influente e atuante dos chamados BRICS. Seu papel é marcado por busca de autonomia, integração regional e principalmente protagonismo em temas globais, principalmente os fóruns e conferências realizados aí pela Organização das Nações Unidas, que é a sigla no caso, a sigla da ONU. Vejam só, pessoal, o Brasil, como eu falei, ele tem atuado de forma bem significante no cenário mundial. Ele é um forte representante integrante aí dos BRICS. Só para lembrar vocês, os BRICS é uma sigla justamente para abordar esses principais países emergentes que têm se destacado no cenário mundial, nessa nova ordem mundial. Vamos lá então identificar quais são esses países aqui pela sigla? Vejam só, o B é de Brasil, tá? Vocês vão ver aqui, ó, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, o C representando a China e o S é a África do Sul, que nesse caso está em inglês, que é South Africa. Então, essa é aí a questão do Brasil nessa nova ordem mundial. Essa é a configuração atual do nosso país dentro da sua área de atuação quando falamos no mundo multipolar. Agora, eu quero exercitar junto com vocês, trouxe uma atividade e eu quero que vocês leiam junto comigo essa questão. Pessoal, essa é uma questão da Unesp, do vestibular da Unesp, e diz o seguinte: criado em resposta às crises econômicas do final da década de 1990, o G20 reflete o contexto de, vamos lá,
Alternativa A unilateralidade da antiga ordem mundial, marcada pela supremacia britânica no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Alternativa B, bipolaridade da antiga ordem mundial, caracterizada pela instabilidade financeira dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Alternativa C, multipolaridade da antiga ordem mundial, marcada pelo fortalecimento da cooperação entre blocos econômicos. Alternativa D, multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela diversidade de interesses das economias industrializadas e emergentes. Acho que chegamos à alternativa correta. Alternativa E, bipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pelo controle estadunidense e soviético das instituições financeiras e internacionais. Vejam só, eu vou deixar aqui bem claro para vocês, no comando da questão, o seguinte, vejam só. O comando da questão diz assim: criado em respostas às crises econômicas do final da década de 1990. Lembra que eu falei para vocês da transição logo após o ano de 1991, onde o mundo passou aí de mundo bipolar, em seguida unipolar, para o mundo multipolar. E aqui nós temos o papel de quem? Nós temos o papel do chamado G20, que é o grupo aí dos 20 países mais influentes economicamente a nível mundial. Então, pessoal, quando falamos do G20, quando falamos do mundo multipolar, período pós-Guerra Fria, período pós-mundo bipolar, estamos falando do contexto da chamada letra D, multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela diversidade. Olha só, diversidade, são grupo do G20, né? Diversos países de interesses das economias industrializadas e emergentes. Então, gabarito da questão, alternativa D. Espero que vocês tenham acertado. Então, vamos lá, resumo da nossa aula. Vejam só na tela. O mundo multipolar é um aspecto da nova ordem mundial, caracterizado pela presença de vários polos de poder em nível mundial. Essa concepção predomina desde o término da Guerra Fria até os dias atuais. Os países do mundo formam, no tempo atual, diversos polos de poder que têm como características principais a intensificação das trocas comerciais, a participação em organismos internacionais e também o chamado aí aumento das trocas econômicas e culturais, que são importantes vantagens desse período, caracterizado aí pelo processo chamado de globalização, conforme eu falei. Porém, o que acontece ainda permanecem focos de tensão ao redor de todo mundo, sim, porque essas características geopolíticas, elas são muito atuantes. Estamos falando de diversos países. Olha só, como a questão dizia, o grupo dos 20 países, nem sempre esse grupo aí de países, eles vão concordar entre si. Então, existem diversas camadas essa questão aí da nova ordem mundial, desse mundo multipolar, que vamos estar discutindo aí ao longo das nossas aulas de geografia. E eu espero muito encontrar vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando sobre geopolítica e dar continuidade a esse tema tão importante. Bem, quero deixar registrado aqui as nossas referências. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Todas as imagens aqui foram produzidas através do Canva. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!